Lizzie foi até o espelho e examinou seu reflexo. A maquiagem natural e delicada realçava o frescor e a juventude de sua pele. Seus cabelos escuros e brilhantes estavam presos em um coque baixo e algumas mechas emolduravam seu rosto em ondas suaves. Um vestido branco como a neve com uma blusa de renda caía muito bem em sua silhueta esguia e elegante. Não era em vão que ela fazia uma corrida matinal todos os dias, há muitos anos, e frequentava a academia 3 vezes por semana. Mesmo hoje, no dia do casamento, ela se levantou às 6 horas para não perder o treino. A noiva já estava pronta para sair, embora o carro só chegasse para ela cerca de 40 minutos depois. Esse hábito de se arrumar com antecedência permaneceu desde a casa das crianças, onde a disciplina e a pontualidade eram consideradas ainda mais importantes do que os estudos. Lizzie se lembrava bem daqueles anos cinzentos e sem alegria. Os professores eram amigáveis e as outras crianças não a machucavam, mas ainda assim, a frieza e o formalismo se espalhavam por toda parte. Talvez, se ela tivesse chegado lá, desde o nascimento, e não tivesse conhecido a alegria da vida em uma família antes, não teria suspeitado de um contraste tão claro e teria considerado a instituição estatal como seu lar. Mas aconteceu que ela se lembrava bem de seus pais. Ao pensar em sua mãe, sentiu um nó na garganta. Embora Lizzie tivesse apenas 10 anos de idade quando ela se foi, ela se lembrava bem de seus belos olhos bondosos e de suas mãos gentis, e de sua voz melodiosa e aveludada. Na casa, ouvia-se quase constantemente, ora canções modernas de afirmação da vida, ora longos romances tristes. Mamãe estava sempre cantarolando alguma coisa. Quando estava preparando o jantar na cozinha, limpando, costurando, havia uma relação especial de ternura entre os pais. A menina nunca ouviu falar que eles brigavam. Apenas à noite discutiam sobre qual filme assistir na TV. Papai, em tom de brincadeira, chamava a esposa de artista do povo, e ela ria alegremente em resposta. Naquela época, a pequena Liza achava que o mundo inteiro era tão calmo, comedido, cheio de calor e música, quanto a casa deles. Um dia, os pais, com rostos felizes, anunciaram à menina que ela logo teria um irmão ou irmã. Lizzie ficou na expectativa, tocou gentilmente a barriga levemente arredondada da mãe e imaginou como seria divertido para os 4 viverem juntos. Os problemas surgiram despercebidos e cobriram sua cabeça imediatamente. Naquele dia, ao voltar da escola para um apartamento anormalmente silencioso e deserto, Lizzie percebeu, de alguma forma, pelo sexto sentido, que algo havia acontecido. Sua vizinha veio ver como ela estava. Com ela, a garota ficou sabendo que, à tarde, sua mãe havia sido levada de ambulância para o hospital. O desconhecido era assustador e perturbador, e o tempo passava com uma lentidão incomum. No final da noite, seu pai chegou silencioso e pálido como a morte, com uma garrafa de álcool nas mãos. Lizzie, assustada, ficou na porta da cozinha, observando enquanto ele enchia um copo de vidro com o líquido fétido e o bebia de um só gole, sem nem mesmo fazer um lanche. Quando finalmente notou a filha, ele acordou, esfregou o rosto com as palmas das mãos e respirou fundo. O coração da menina estava batendo freneticamente. Ela nunca tinha visto o pai daquele jeito. Lizzie, nossa mãe se foi, disse ele com a voz tensa, desagradavelmente rangendo e com o rosto arroxeado pela influência do álcool. O que você quer dizer com se foi? Ela não conseguia entender a informação, mas sua voz tremia na expectativa de algo terrível. O homem se recostou na cadeira e fechou os olhos, cansado. Mamãe morreu junto com seu irmãozinho, disse ele, levantando a cabeça, inalando ruidosamente
E de repente, um som horrível e triste saiu de sua boca, um gemido ou um uivo. Um calafrio percorreu a espinha de Lizzie. A pobre garota não sabia o que a impressionava mais naquele momento, a notícia da morte de sua mãe ou a reação animal tão terrível de seu pai. A vida se dividiu em duas metades, antes e depois. O antes, feliz e despreocupado, agora parecia um conto de fadas e distante. A que veio depois se dispersou em uma névoa de infância brilhante e mergulhou a menina em uma terrível realidade sombria. Todos os vizinhos e conhecidos se reuniram no funeral. As pessoas amavam em vida a cantora sociável e gentil, que sempre ouvia com simpatia as senhoras idosas no banco da entrada, ajudava os vizinhos com dinheiro antes do dia do pagamento, apesar de seu próprio orçamento familiar modesto. Durante toda a noite anterior, ela chorou no caixão de sua mãe, mas pela manhã, um vizinho literalmente forçou a infeliz garota a se deitar, pelo menos por algumas horas, para dormir. Pela manhã, o primeiro pensamento que lhe veio à cabeça foi o terrível pesadelo que tivera, mas imediatamente sua consciência a trouxe de volta à cruel realidade. Aquele dia gelado e nublado de dezembro ficou gravado em sua memória para o resto de sua vida. Fiquei impressionado com o silêncio com que as pessoas se aproximaram tristemente da jovem para se despedir. Parecia que o mundo inteiro congelou em reverência diante da alma pura que havia partido. Apenas o farfalhar dos passos do cortejo fúnebre e um raro sussurro, quase indistinguível, romperam o silêncio. As lágrimas escorriam pelo rosto de Lizzie. Não se sabia ao certo de onde elas vinham. Ela parecia ter chorado todas durante a noite e secado sua alma até o fundo. De repente, mas também silenciosamente, começou a nevar e quase que instantaneamente estava se transformando em enormes flocos fofos. Os funcionários do cemitério apressaram os atendentes, cobriram o caixão com uma tampa e começaram a martelar. O som de cada prego martelado no coração da infeliz garota era uma dor aguda. O pai, que até então estava olhando para o mesmo ponto e em silêncio, de repente soltou outro gemido que foi ecoado por várias mulheres. Uma onda de tristeza tomou conta da multidão. Uma mão desconhecida agarrou a garganta de Lizzie com força, seus olhos se escureceram e ela quase desmaiou, respirando com dificuldade. Os coveiros, com seus movimentos habituais, fizeram seu trabalho rapidamente e cobriram o monte de barro com um monte de flores frescas e artificiais. Meu pai caminhou com dificuldade até a sepultura e caiu de joelhos no chão úmido. A natureza, como se estivesse tentando suavizar todas as irregularidades e asperezas, cobriu tudo ao redor com torrões macios e brancos como a neve, pintando um quadro perfeito de serenidade. A garota frágil se aproximou do pai, ajudou-o a se levantar com uma mão firme e o levou para longe do local onde sua amada mãe e esposa haviam encontrado seu descanso eterno. Tentando alimentar a dor, meu pai agora, todos os dias, ingeria novas e novas doses de álcool, o que apenas por um curto período de tempo atenuava a dor no coração. Depois do trabalho, ele chegava bêbado e continuava a bebericar recipientes de vidro na cozinha até tarde da noite, chegando a um estado deplorável. Quando o homem corado e grogue começou a gritar canções altas, misturadas com soluços, perdendo o equilíbrio e quebrando objetos frágeis que estavam por perto, Lizzie o arrastou para o quarto e o colocou na cama. De manhã, ele olhou com culpa para os olhos severos, mas gentis, de sua filha, que havia crescido cedo, e jurou que aquela seria a última vez. À noite, tudo se repetia novamente. Na escola, o ex-excelente professor se compadecia dos professores, tentando tirar notas mais ou menos boas, mas a menina não se preocupava muito com isso. As preocupações domésticas recaíam completamente sobre seus ombros.
Mas o mais preocupante era o pai dela, que estava cada vez mais deprimido. Lizzie sentia pena do homem que não conseguia controlar suas próprias emoções. Com dor no coração, ela observava a luta dele consigo mesmo, mas não podia ajudar. Somente o aparecimento de assistentes sociais em seu apartamento realmente abalou o homem. A perspectiva de perder a filha fez com que ele abandonasse o vício. Durante quase 3 semanas, o homem andou com a barba feita e ficou excepcionalmente quieto. Então, de repente, ele chegou em casa bêbado, com uma garrafa de vodka aberta, foi direto para o quarto e ficou em silêncio. A garota guardava rancor do pai e nem sequer o visitava. Afinal, ele prometeu que agora tudo seria diferente. E aqui está tudo de novo. Será que ele simplesmente não precisa dela? Ele não acordou esta manhã. A ambulância chegou e o declarou morto por envenenamento agudo por álcool. Foi uma verdadeira tragédia. A garota sofredora se amaldiçoou e se culpou por fazer beicinho enquanto seu pai morria atrás da parede. Se não fosse pelo ego estúpido, ele poderia ter sido salvo a tempo. O pensamento a queimava de dentro para fora, deixando cicatrizes feias e cruas, lembrando-a constantemente da imensa culpa que atribuía a si mesma. Órfã aos 12 anos e deixada em um orfanato, Lizzie sempre se perguntava por que o destino havia sido tão cruel com ela. Por que ela esbanja presentes aos outros e só tira os dela sem piedade? Não havia respostas. Lizzie balançou a cabeça, afastando as lembranças infelizes. Hoje seria diferente. Seu sonho finalmente se tornaria realidade. Algo pelo qual ela havia trabalhado tanto e tão arduamente nos últimos anos. Agora, ela não teria que ir para o odiado e chato escritório e ficar sentada no computador por horas, fingindo estar ativa. Ron é uma pena, é claro, por ter que enganá-lo constantemente. Ele realmente está loucamente apaixonado. Será que ela tem o direito de fazer isso com ele? 1 ano atrás, quando eles supostamente se conheceram por acaso na academia, Lizzie não teria pensado em tal coisa. Ele era apenas um meio para atingir um fim. Naquela época, ela sabia tudo sobre Ron e muito mais. 26 anos de idade. Seus pais são proprietários de 2 empresas, uma pequena rede de postos de gasolina e uma dúzia de outras empresas menores. A família é dirigida por uma mãe rígida e desconfiada. O filho, de corpo mole, é mantido em um controle mais firme. Apesar da enorme renda, ele controla seus gastos e todas as garotas são observadas sob um microscópio, levando-as a um estado de calor branco e destruindo impiedosamente os relacionamentos recém-nascidos. Ron não tinha a perspicácia empresarial dela. Embora tenha se formado em direito e chefiado um dos escritórios, o trabalho monótono e sem graça não o agradava. Com a alma em busca de algo belo e criativo, ele tentou várias vezes sair da doce teia familiar e fazer uma viagem independente pela vida. Certa vez, ele até comprou uma boa câmera e se interessou seriamente por fotografia. Ele descobriu em si mesmo a capacidade de ver uma beleza especial nas coisas familiares do cotidiano. Ser capaz de capturá-la adequadamente e mostrá-la aos outros era uma verdadeira arte. Mas sua mãe imediatamente reprimiu essas buscas criativas e mandou o filho para o banco, acalentando a esperança de um dia envolvê-lo em um negócio familiar sério. Lizzie se propôs uma tarefa difícil: conquistar o coração do herdeiro de uma enorme fortuna. True teve que conseguir um emprego em um escritório sem rosto para não levantar suspeitas de Pan. Afinal de contas, ela com certeza irá sondar a noiva de seu filho. Bem, se ela não descobrir o que a garota vinha fazendo nos últimos anos, logo após o orfanato. Não houve dificuldades com o Ron. O rapaz caiu imediatamente na alma de uma garota bonita e sorridente, com um caráter fácil e uma figura maravilhosa. Além disso,
Lizzie já havia aprofundado seus conhecimentos de fotografia. A paixão em comum foi decisiva. Ron finalmente se convenceu de que aquela garota incrível era um presente do céu. No entanto, sua mãe teve que passar por todos os círculos do inferno com ele. Ela fez cheques, ameaçou-o e tentou suborná-lo. A garota não desistiu e se curvou ao que ele disse. A garota não desistiu e dobrou sua linha. Ama Ron e tudo aqui. O rapaz também não a decepcionou. Inesperadamente mostrou firmeza de caráter e insistiu em sua decisão de unir seu destino ao de sua amada pelos laços do casamento. Ron acabou se revelando um ótimo rapaz. Ele preparava grandes surpresas românticas para Lizzie. Em um dia, eles iriam ver o mar, no outro, voariam para o céu azul em um balão de ar quente. Ao lado desse rapaz ingênuo e gentil, a garota se sentia calma e protegida. Mas se apaixonar não fazia parte de seus planos, e ela reprimiu impiedosamente a simpatia que brotava em si mesma, e tudo isso por apenas uma coisa. Só faltava um pouquinho e o objetivo foi alcançado. Em seus olhos brilhava uma luz diabólica de triunfo, mas ela a reprimiu imediatamente. Não, ela não é um monstro. Ela só quer restaurar a justiça. Não foi à toa que ela sofreu por tantos dias. O telefone tocou e o receptor falou secamente. O carro está na entrada, saia. Lizzie colocou o telefone em sua pequena bolsa e desceu as escadas. Quando viu o que sua futura sogra havia lhe enviado como meio de transporte, ela ficou atônita, sem acreditar no que via, e depois riu alto. Como essa mulher não gosta da futura nora. Os destroços da produção doméstica com uma porta aberta aguardavam orgulhosamente a noiva. Os 2 paralamas dianteiros já haviam se livrado da pintura nativa há muito tempo e estavam praticamente apodrecidos. A corrosão não havia poupado o resto do carro, que estava cheio de manchas de ferrugem. Capas baratas cobriam os assentos velhos e rachados do interior enfumaçado. Pam estava claramente provocando a garota. Bem, não. Lizzie não seria frustrada tão facilmente. A noiva pegou a bainha branca como a neve e entrou no carro. O palácio central do matrimônio estava zumbindo como uma colmeia. Os convidados de Ron e Lizzie já haviam se reunido em um dos salões de recepção. Do lado da moça, havia apenas 2 amigos, aos quais ela pediu que ficassem quietos. O noivo correu em direção a ela e gentilmente pegou sua mão. Seus olhos brilhavam de felicidade. Como você é linda, querida! Ele não pôde deixar de admirá-la. Pam se perguntava em voz alta e de forma sarcástica como ela havia chegado ali. Lizzie nem sequer levantou uma sobrancelha. Ela sorriu docemente em resposta. Ótimo, obrigada por sua preocupação. A futura sogra sorriu com altivez e pegou o microfone em suas mãos. Bem, aqui está a nossa mulher sem teto. Finalmente apareceu. O sapo em uma caixa chegou. Ela riu. Alguém entre os convidados ecoou sua risada estridente. O filho olhou com reprovação para a mãe e tentou afastá-la. Mas ela ainda tinha esperanças de irritar a noiva e atrapalhar o casamento. Cada palavra que saía de seus lábios estava literalmente encharcada de veneno. Caros convidados, gostaria de apresentar nossa futura nora. Por favor, entendam a escolha de nosso filho. Sua noiva foi criada em um orfanato e não tem 1 centavo na alma. Apesar disso, estamos prontos para honrá-la e aceitá-la em nossa maravilhosa família, que sempre foi famosa por sua democracia. Lizzie ouviu o discurso dela com uma cara de pedra. Esses discursos assassinos, para uma organização mental delicada, ditos em um tom paternalista, não a incomodavam mais. Não era fácil romper a armadura endurecida por uma vida dura. Chegou uma mensagem em seu telefone, ela olhou de relance para a tela e sorriu satisfeita. Bem, já estava na hora. Finalmente você pode fazer isso. Ela se aproximou da mulher satisfeita com seu discurso e pegou o segundo microfone do balcão.
e agora é a minha vez. Gostaria de agradecer o convite para me juntar à família, mas ele não é compatível com a minha honra. Ela olhou nos olhos da mulher perplexa e, cunhando cada palavra, terminou a frase: a honra de uma policial. O sorriso desapareceu instantaneamente do rosto da sogra em potencial, e a noiva continuou: recuso-me a associar meu destino a pessoas que multiplicam sua fortuna por meio de chantagens, invasões e assassinatos por encomenda. A cada uma de suas palavras, o rosto da mulher se esticava de surpresa e o medo brilhava em seus olhos. Os convidados se entreolharam, perplexos. A noiva continuou seu discurso chocante. Há alguns anos, eu já tinha um noivo. Nós nos amávamos muito e já tínhamos marcado a data do casamento. A voz de Lizzie tremeu e lágrimas surgiram em seus olhos, mas ela instantaneamente lidou com as lembranças e continuou. Mas o negócio dele atraiu uma mulher de negócios e ela decidiu remover o concorrente e tomar o negócio dele para si. O que você quer dizer com isso? O que você quer dizer com isso? Disse a mulher pálida. Quero dizer que, para reunir provas de seu envolvimento no assassinato de meu ente querido, entrei para a polícia e concordei em trabalhar disfarçada. Vamos conhecer a tenente Lizzie. A porta do corredor se abriu e um esquadrão de 6 homens com uniformes escuros e balaclavas entrou rapidamente na sala. Houve um murmúrio na multidão de convidados e algumas mulheres gritaram histericamente. Lizzie caminhou confiante até os comandos, pegou um papel de suas mãos e, como se fosse um presente precioso, entregou-o solenemente à infeliz sogra. Do lado de fora, tudo parecia uma brincadeira de casamento com um roteiro aprovado. Os convidados ainda não conseguiam acreditar na realidade do que estava acontecendo. Mas a mulher não estava rindo de forma alguma. Uma máscara de medo e ódio estava estampada em seu rosto. Os olhos de seu marido se arregalaram de horror, parecendo que ele estava prestes a ter um derrame. Pam! Este é um mandado de prisão para você e seu marido. Vocês são acusados de várias acusações de assassinato, invasão e chantagem. A mãe do noivo até deixou cair o microfone das mãos e cambaleou em direção à saída, mas os policiais se orientaram imediatamente e cortaram sua rota de fuga. No início, Ron ficou atônito e achou que estava ficando louco. Em seguida, correu para salvar seus pais, mas foi rapidamente afastado e correu para sua noiva para pedir esclarecimentos. Lizzie, o que está acontecendo? A moça estava esperando por essa conversa há muito tempo. Ela reprimiu a empolgação que surgiu com o olhar desconcertado dele e respondeu friamente com frases preparadas. Ron, desculpe-me, mas não sou quem eu fingia ser. Tenho trabalhado na polícia. Estou trabalhando na polícia há 6 anos. Sinto muito, mas seus pais estão realmente envolvidos em atividades criminosas. O jovem não conseguia acreditar no que havia acontecido. Apenas alguns minutos atrás, na expectativa do tão esperado momento do casamento com sua garota favorita, ele estava sonhando com uma futura vida familiar feliz. E agora, ele se encontrava no meio de um caos e de uma fantasmagoria. O rapaz foi tomado pelo medo de finalmente perder a cabeça. Ele olhou para as características familiares e nativas do rosto da ex-noiva e percebeu que não conhecia essa pessoa. Havia algo nessa garota que o fazia amá-la de todo o coração? Ou ela era uma completa estranha? Lizzie percebeu o olhar de teste de seu ex-noivo e se afastou apressadamente. Era difícil para ela ficar perto dele. Os olhos tristes do rapaz pareciam enxergar através dela. Embora ela se considerasse impenetrável há algum tempo, não conseguia parar a onda de uma estranha ansiedade. Os pensamentos em sua cabeça estavam confusos. O principal objetivo dos últimos anos havia sido alcançado, mas de alguma forma
isso não a fazia se sentir melhor. 6 longos anos, passo a passo, Lizzie passou para este momento, o triunfo da retribuição. É verdade o que dizem. A vingança é um prato que deve ser servido frio. E tudo isso foi por Carl, ou melhor, em memória dele. Então, uma garota muito jovem, recém-saída dos muros do orfanato e inspirada pela tão esperada liberdade, encontrou Carl na rua. Ao sair de uma passagem subterrânea para pedestres, Lizzie tropeçou e a tira de suas velhas sandálias quebrou traiçoeiramente. A garota frustrada, quase chorando de frustração, tentou recolocá-la em vão, para de alguma forma chegar em casa. Um belo rapaz, sentado em um carro estacionado nas proximidades, percebeu a agonia da garota e correu para ajudá-la. "Menina, deixe-me tentar consertá-lo", ofereceu ele. Quando Lizzie ergueu os olhos cheios de desespero e encontrou o olhar benevolente dele, tudo ao redor, de repente, deixou de existir. Sandálias, carros, rua, transeuntes. Tudo permaneceu em algum lugar distante, em um universo paralelo. Acho que isso é amor à primeira vista. Carl, esse era o nome do rapaz, também não conseguiu lidar com os sapatos gastos pelo tempo e anunciou sua morte prematura com uma voz triste. Lizzie se divertiu com essa atitude em relação a pequenos aborrecimentos. E o jovem, olhando para ela com um ar sério, disse de repente: "Eu a reconheço. Você é a Cinderela. Vou lhe contar um segredo. Eu sou o príncipe. Agora, só preciso ajudá-la." A garota riu e se sentiu muito leve. "Vamos por aqui." Ele acenou com a cabeça para a placa da loja de calçados. Não, obrigada." Lizzie recusou apressadamente. Ela tinha certeza de que não poderia comprar nem mesmo chinelos nessa loja. "Você se esqueceu de que sou seu salvador", disse o rapaz com um sorriso e elegantemente ofereceu-lhe a mão. Carl se mostrou um verdadeiro cavalheiro. Ele pagou as sandálias compradas e levou a garota para casa. Lizzie, freneticamente, retirou o último dinheiro do cofrinho para pagar a dívida, mas o jovem apenas beijou sua mão e se despediu, sem sequer deixar seu número de telefone. A garota restou apenas suspirar, lembrando-se desse caso incrível. Mas o conto de fadas estava apenas começando. No dia seguinte, Carl lhe trouxe um enorme buquê de rosas de um incrível tom lilás e a convidou para um passeio. O relacionamento se desenvolveu lentamente, mas de forma maravilhosa. A cada telefonema e encontro, o coração da garota se enchia de felicidade. O mundo novamente brincava com todas as cores possíveis. Parecia que um equilíbrio justo havia sido estabelecido e somente coisas boas estavam esperando por Lizzie. O rapaz a apresentou a seus pais e, alguns meses depois, fez uma proposta oficial. O casamento foi marcado para junho. A noiva estava completamente imersa em problemas agradáveis, costurando um vestido de noiva, preparando o cardápio do restaurante. Eu queria pensar e levar em conta cada detalhe das férias grandiosas, mas para o noivo, o verão nunca chegou. Aquele maldito telefonema do velho amigo de Carl, o investigador de polícia John, com notícias trágicas, tirou Lizzie do mundo dos contos de fadas e a enviou de volta ao passado trágico. A garota se lembrava de ter corrido para a cena do crime e soluçado histericamente, tentando romper o cordão de isolamento até ser levada e sedada pelos paramédicos. Lizzie ainda não entendia como havia sobrevivido ao funeral de seu amante. Parecia que sua alma havia morrido com ele. Mas depois de alguns meses de completa prostração, havia um grande desejo de descobrir os motivos da morte de seu noivo. Tudo apontava para um assassinato por contrato. Em uma conversa particular, John disse que Carl havia se queixado há muito tempo de ameaças e pressões de uma determinada família, mas não havia nenhuma evidência de seu envolvimento,
Foi então que Lizzie jurou que encontraria e puniria o assassino, não importando o tempo que levasse para fazer isso. E o caminho acabou sendo longo e espinhoso. Escola de polícia, trabalho árduo no departamento operacional e investigativo, e mais tarde, a tarefa mais difícil. Afinal, no início, ela não sabia que Ron não estava envolvido nos esquemas criminosos de seus pais. Quando ela percebeu isso, quis desistir da investigação. Enganar e iludir um bom rapaz enojava a garota honesta. Mas John estava convencido de que não havia outro jeito. Se ela realmente quisesse expor os assassinos, teria que concluir a tarefa. Havia informações de que talvez na casa dos suspeitos estivessem armazenadas provas documentadas e a tarefa de Lizzie era se infiltrar, encontrar e fotografá-las. Tudo correu conforme o planejado. A busca no escritório de Pam estava em pleno andamento. Especialistas com luvas estavam removendo metodicamente todos os documentos e itens, filmando-os e descrevendo-os. John acenou para Lizzie, que entrou, ajustando o distintivo da polícia em seu uniforme. "Todos os documentos estão aqui", disse ele, esfregando as mãos em sinal de satisfação. "Há o suficiente aqui para vários mandatos." De repente, ele pegou uma folha de papel da mesa e a estendeu para a garota. "Lizzie, dê uma olhada nisso. Talvez você se interesse." Era um documento de adoção. Descobriu-se que os pais de Ron o tiraram de um orfanato ainda muito jovem. Por isso, ele era tão diferente deles. Ela se lembrou do olhar gentil e brilhante dele, que costumava envolvê-la e aquecê-la tão bem. De repente, algo se apertou no peito da garota, e ela sentiu um forte desejo de rever seu ex-noivo. O jovem se sentou no sofá da espaçosa sala de estar e ficou olhando fixamente para um ponto, esperando que os estranhos terminassem seu trabalho duro e o deixassem em paz. Lizzie se sentou em silêncio ao lado dele. Ela se sentia desconfortável. A culpa por ter arruinado a vida do rapaz a atormentava e atormentava. "Você me odeia?" perguntou ela em voz baixa. Ele acordou de seu esquecimento e se apressou em responder. "Não invente. Eu entendo você muito bem. Só não consigo entender como meus parentes poderiam fazer uma coisa dessas." Lizzie entregou a Ron um documento do escritório. "Eles não são exatamente seus parentes." Ele leu o documento e suspirou profundamente. Era difícil surpreendê-lo com algo agora. "Não fica mais fácil a cada hora, mas muitas coisas estão ficando claras", ele disse, tristemente para o vazio. Uma reação tão calma confundiu ainda mais a garota. Seu peito se apertou e as palavras de justificativa saíram de sua boca. "Ron, quando concordei com a missão, não tinha ideia de que o filho de criminosos poderia se tornar um cara legal. A cada dia era mais difícil mentir para você. Afinal, eu gostava cada vez mais de você." O rapaz virou a cabeça e olhou para o rosto da garota, tentando entender se o que ela estava dizendo era verdade ou apenas mais uma mentira com um propósito maior. Havia remorso em seu olhar. Os grandes olhos castanhos estavam mais sinceros do que nunca, e as lágrimas que brotaram atingiram Ron em cheio. Ele nunca tinha visto Lizzie tão aberta. Desde o início do relacionamento deles, ele havia percebido algum tipo de reticência. Ele percebeu que havia uma pequena porta escondida para as profundezas do coração dela que ainda estava inacessível para ele. Ele atribuiu o fechamento ao trauma de infância, a perda dos pais em uma idade precoce. Ele esperava conquistar a confiança absoluta com seu amor e pegar a chave querida. Mas agora era diferente. A alma dela de repente se abriu e mostrou sua vulnerabilidade e nobreza. Essa era a verdadeira mulher. Talvez até melhor do que aquela por quem ele havia se apaixonado originalmente. Por impulso
Ron agarrou a mão de Lizzie e a pressionou contra seu peito trêmulo. Se isso for verdade, então vamos começar de novo. Não consigo imaginar minha vida sem você. A garota estremeceu de repente. A porta se fechou novamente. Desculpe-me, mas preciso de um tempo para resolver meus sentimentos. Ela sussurrou, soltando a mão dele gentilmente e olhando em seus olhos mais uma vez para se despedir. Ron passou o fim de semana no sofá, apenas olhando para o teto em completa prostração. Ele não tinha vontade de comer ou beber. Lizzie atendeu suas ligações com respostas murmuradas e desligou, prometendo ligar de volta. No início da semana, Ron fez um esforço para se recompor e foi trabalhar. Seus colegas de trabalho cochichavam atrás dele e lhe lançavam olhares cautelosos. 6 pedidos de demissão já estavam em sua mesa. Seu assistente, um Sean baixo e careca, apareceu em seu escritório com um olhar preocupado. Ron, estamos com um grande problema. Clientes e parceiros estão quebrando contratos um após o outro. 14 cancelamentos já foram feitos e só se passaram 3 dias. Os boatos estão se espalhando rapidamente pela cidade e nossa reputação está em baixa. Ron havia previsto esse desenvolvimento, mas a magnitude do fato era preocupante. A advocacia não era sua profissão favorita, mas demandava muito tempo e esforço, e ele não queria ficar sem um meio de vida porque o negócio de seus pais havia sido confiscado. Seu cérebro estava tentando febrilmente encontrar uma saída para a situação. Não havia como influenciar a decisão deles? Não. Bem, Ron, é claro que liguei pessoalmente e ofereci descontos e condições especiais. Em resposta, a mesma frase, e cito: "Não queremos lidar com criminosos. Adeus." Essas palavras fizeram o jovem se arrepiar. É claro, agora ele estava registrado como bandido. Somente um milagre poderia salvar o caso, mas ele não ia desistir tão cedo. Sean, hoje, durante o dia, ele trabalhou ativamente em todos os principais clientes. Começou a fazer pedidos, programa de fidelidade e assim por diante. E o departamento de publicidade, uma abordagem especial para novos clientes. O departamento de publicidade se demitiu completamente. Apressou-se o assistente a inserir. O chefe exalou profundamente com irritação, mas imediatamente se recompôs internamente. Na frente de seus subordinados não se pode fraquejar. "Eu mesmo cuidarei disso", disse ele em uma voz calma. Sean simpatizou sinceramente com seu chefe. Ele estava trabalhando nessa área há muito tempo e havia mudado de emprego várias vezes, mas Ron era o mais generoso e humano de todos os gerentes. Muitas vezes, ele havia ajudado Sean e ele era muito grato por isso. Agora, ele estava disposto a se virar do avesso para consertar as coisas. Mas nada estava funcionando. Durante uma semana, Ron e seu fiel assistente haviam lutado dia e noite, tentando montar um escritório de advocacia em ruínas e com a reputação manchada. A perspectiva de falência se aproximava. Ron se sentia como um limão espremido. Outro dia estressante de trabalho não oferecia nenhuma certeza para o futuro. Ele se sentou ao volante de seu carro em desespero. Seu coração sangrava ao ver o trabalho de sua vida nos últimos anos ir por água abaixo. O ressentimento contra o mundo inteiro congelou uma pedra pesada em seu peito e o forçou a pressionar o pedal do acelerador até o chão. Pensamentos amargos nublaram sua mente. Seus pais se revelaram criminosos. Sua amada o abandonou no dia do casamento e agora não quer nem vê-lo. Seu negócio está desmoronando. Todos se afastaram e ninguém acredita nele agora. De agora em diante, ele é um pária neste mundo hostil. Seu corpo estava cansado de tudo e queria acabar com todos os problemas de uma vez. Suas mãos não queriam controlar não apenas a máquina, mas também sua própria vida. A mente se desligou,
fixando por último um forte golpe, e como tudo girou, e o céu e a terra mudaram de lugar. Ninguém pegou o receptor do telefone por um longo tempo, e então o toque foi subitamente interrompido pela voz rouca de outra pessoa. Ron? Lizzie ficou confusa com a surpresa. A voz desconhecida tossiu e disse secamente no fone: Olá. O jovem está na UTI, na 4ª cidade. Lizzie ficou pálida. A luz de seus olhos desapareceu de repente, e ela teve de se agarrar à borda da mesa para não cair. O que há de errado com ele? Ela sussurrou com a voz fraca. Venha e descubra na hora. Ela murmurou indiferente no receptor e o telefone tocou. Lizzie, o que há de errado? Um John preocupado se levantou. Ela recuperou o equilíbrio. Não havia tempo para explicar. Durante todo o caminho, seu coração estava tentando saltar do peito de preocupação. O que há de errado? Jesus, Ron, aguente firme. Com o problema, veio uma epifania. A garota finalmente percebeu que o amava de verdade, sinceramente, como ela nunca havia percebido isso antes. Talvez porque esse amor não veio em um piscar de olhos como aconteceu com Carl, mas cuidadosa e imperceptivelmente, passo a passo, e a cobriu com um xale quente e aconchegante. Ela provavelmente não a viu, porque Ron estava sempre lá, pronto para correr para ela a qualquer momento. Ela simplesmente não o apreciava. Não. Ela não podia perder outro membro da família. O médico havia se recusado terminantemente a falar com ela no início. Mesmo as garantias de que ela era a noiva do paciente não o haviam impressionado. O médico exigiu o parente mais próximo. Tive de usar minha identificação policial. O seu já veio? Foi interrogado. O médico se esquivou despreocupadamente. Desesperada, a garota estava prestes a começar a chorar. Por favor, ela sussurrou. Seu olhar suplicante finalmente amoleceu o homem. Mas as frases ditas por ele soavam duras. O jovem sofreu um acidente de carro. Ele sofreu concussão, contusão no peito e lesão na coluna. Ele está em coma neste momento. Não se sabe quando ele sairá dele. Cada palavra era metal frio contra a parede do corredor do hospital. Ela pensou que estava prestes a enlouquecer ao imaginar como tudo isso havia acontecido. Ela tinha que se recompor imediatamente. Verdadeira e falsa, a garota entrou na enfermaria. No meio do quarto espaçoso, havia uma cama funcional, com a cabeceira brilhando com sensores multicoloridos e uma máquina de ventilação artificial moderna em tela pequena. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver o corpo imóvel de seu amado homem deitado no lençol azul. Várias bandagens esterilizadas cobriam os ferimentos em seus braços, peito e rosto. O inchaço em seu rosto estava vermelho. Ron! Ela gritou em um sussurro e tocou levemente o cabelo macio dele. Houve silêncio em resposta. Apenas a máquina em funcionamento emitiu um rangido agudo e desagradável. Lizzie não sabia o que estava esperando. O sentimento de pena foi substituído por autotortura. Ela tinha algo a ver com o que havia acontecido. Primeiro, ela o usou e depois o jogou fora. Era isso que parecia do lado de fora. Pobre Ron. Ele deve ter ficado tão preocupado. Só agora ela estava finalmente com remorso e percebia como se sentia. Mesmo que ele não pudesse ouvi-la, ela ainda tinha que dizer tudo. Sinto muito, Ron, disse ela em voz alta, e apertou a palma fria da mão dele com seus dedos trêmulos. Eu não deveria ter feito isso com você. Eu me amaldiçoei centenas de vezes por isso. Só agora percebo que não posso ficar sem você. Eu o amo tanto. O discurso foi tão ardente que sua trepidação foi transmitida para a máquina, que imediatamente começou a emitir bips diferentes. A mão do paciente tremeu e ela observou, sem fôlego, enquanto Ron abria ligeiramente os olhos e corria pelo corredor para encontrar os médicos. A caminho de casa,
Lizzie parou para comprar comida e remédios. Fazia uma semana que ela havia se mudado com Ron para a casa dele e se instalado no quarto de hóspedes ao lado, para que pudesse estar sempre presente para ele. O garoto havia mudado muito desde o acidente. No início, ele ficava animado toda vez que Lizzie aparecia. Mas ao perceber a impotência de seu próprio corpo, seu humor piorou. Os médicos não fizeram nenhum prognóstico, dizendo apenas que tudo depende do paciente. Leva muito tempo para se recuperar. Somente os mais persistentes conseguiriam. Mas Ron interpretou essas palavras como um julgamento. Ele reagiu de forma agressiva à cadeira de rodas moderna, que Lizzie havia conseguido com dificuldade por meio de conhecidos. "Não vou andar nesse carneiro", disse ele, como se tivesse sido interrompido. O cara parou de lutar. Agora, quando viu sua ex-noiva, voltou seus olhos para a parede e disse: "Lizzie, por favor, vá embora. Não há nada que você possa fazer por mim. Viva sua vida. Você não me deve nada." A garota esperava que as paredes nativas, pelo menos de alguma forma, o ajudassem a encontrar o equilíbrio e a começar a lutar pela vida. Mas as coisas só pioraram. A depressão finalmente tomou conta de sua mente, e ele humildemente se submeteu a ela. Nada mais o deixava feliz. Nem Lizzie, com um olhar devotado, pronta para fazer qualquer coisa por ele, nem boas notícias do trabalho. O fiel deputado ainda conseguia manter a empresa funcionando. As tentativas de fazer ginástica terapêutica não surtiram o efeito rápido esperado, e ele as abandonou completamente. Seu corpo estava enfraquecendo, e suas pernas permaneciam imóveis. Ron ficou ali deitado, esperando a morte. O coração de Lizzie doeu ao ver seu tormento mental. Pensamentos sobre seu amante a assombravam em casa e no trabalho. No corredor da delegacia de polícia, Lizzie encontrou Wendy, psicóloga da equipe e melhor amiga em meio período. "Wendy, posso ir tomar um chá com você?" perguntou ela envergonhada. Essa frase era um código entre as amigas e significava que uma delas precisava de ajuda com urgência. Wendy imediatamente pegou a garota pelo braço e a levou para seu escritório. "Venha. Acabei de ser presenteada com um chá maravilhoso e agora vamos experimentá-lo." As folhas secas, encolhidas e pouco apetitosas, na água quente, se transformaram em enormes bardanas brilhantes. A bebida deliciosa e perfumada favoreceu a conversa. Depois de ouvir o problema, Wendy disse imediatamente em um tom de conhecedora: "É preciso motivação." Lizzie suspirou em resposta. "Já tentei de tudo, mas nada funciona." Minha amiga pensou por um momento e depois teve uma nova ideia. "Bem, dê a ele, por exemplo, um cachorro. Deixe que ele ande com ela e, ao mesmo tempo, se movimente." E acrescentou, só que não muito afiado, para que eles não atormentassem um ao outro. "E de fato que seja um amigo de verdade", pensou a feliz garota. Depois da prisão e da invalidez de seus pais, Ron quase não tem mais amigos. No início, ela ficou olhando os anúncios de cães por um longo tempo, mas de repente lembrou-se do abrigo de cães. Uma vez, ela foi até lá com conhecidos que afirmaram que somente lá é possível encontrar o cão mais fiel. Uma garota gordinha de óculos deixou Lizzie entrar no local e imediatamente perguntou de forma profissional: "Você está procurando uma raça específica?" Os animais de estimação, presos atrás das grades, causaram uma impressão opressiva na garota. Alguns deles colocavam seus rostos curiosos para fora das gaiolas e latiam animadamente para ela. Alguns deles simplesmente se deitavam no final do recinto e não reagiam, provavelmente perdendo a esperança para sempre. O coração de Lizzie, de repente, doeu. Ela se amaldiçoou por ter vindo até aqui. Como você escolhe alguém e deixa alguém para trás? "Absolva-se", aconselhou a funcionária do abrigo,
que já tinha visto aquele olhar nos rostos dos visitantes muitas vezes antes. E ali estão os bebês. Ela acenou para a direita. Havia 2 fileiras de gaiolas com filhotes. Ao entrar na sala, Lizzie viu bem à sua frente, primeiro, olhos tristes e úmidos que refletiam a alma de um cão enorme e fiel, e em seguida, um rosto pequeno e estreito e um corpo branco e franzino com manchas vermelhas em pernas tortas e fracas. "Leve-me embora", implorava o olhar comovente. Lizzie não conseguia seguir em frente. Seu coração permanecia na gaiola daquela coisinha. "Oh, esse aqui está doente. Estou lhe avisando agora mesmo." A moça de óculos gritou para ela. "Foi há 2 dias no lixão. Nós o lavamos e tratamos, é claro. Mas ele tem raquitismo por causa da desnutrição, então dá muito trabalho. Veja quantos saudáveis existem." Ela apontou para os outros, mas Lizzie não a ouviu. Ela já tinha feito sua escolha. Ele mancou de cômodo em cômodo, latindo alegremente, até que os donos da casa finalmente se reuniram na cozinha para o café da manhã. Lentamente, Ron levou seu carrinho de bebê para o parque próximo, seguido pelo filhote, feliz por ver os limites do mundo dele se expandindo. O garoto teve uma súbita vontade de tirar a câmera empoeirada da mesa de cabeceira novamente. À noite, ele e Lizzie revisavam tudo o que haviam conseguido filmar durante o dia. Havia caras engraçadas de cachorros em diferentes ângulos, e o misterioso parque matinal, envolto em uma leve névoa de neblina, e apenas uma joaninha brilhante bebendo de uma gota de orvalho em uma folha verde. Todas as belezas e maravilhas da natureza estavam novamente disponíveis para a imaginação do garoto, na qual a sede de criatividade despertava com vigor renovado. Lizzie sugeriu que Ron criasse sua própria página na internet para publicar seus trabalhos fotográficos. Não só sua garota favorita, mas também as opiniões dos frequentadores da World Wide Web fizeram o jovem acreditar em seu próprio talento e transformar um hobby em uma profissão. Agora, ele estava ainda mais ansioso para se levantar de sua cadeira de rodas, para se esgueirar silenciosamente e capturar em um quadro separado a magia do mundo ao seu redor. Suas pernas também cederam à intenção geral. Gradualmente, centímetro por centímetro, eles percorreram uma distância considerável. Felizmente, Ron conseguiu levar sua cadeira de rodas até a garagem e andar com sua bengala. Isso aconteceu quase 1 ano depois. Nesse período, Finnick havia se tornado um belo cão adulto. Apenas uma leve curvatura em suas patas dianteiras lembrava sua doença anterior. Ele acompanhava seus donos favoritos por toda parte, carregando orgulhosamente um medalhão no peito, um símbolo de origem nobre ou apenas um sinal de que o cão era amado. As rotas agora eram bastante impressionantes. De manhã, Lizzie sempre saía para correr no parque, enquanto Ron apenas caminhava com sua câmera, em busca de inspiração. Depois, a garota saía para o trabalho e ele trabalhava no computador. 2 meses atrás, os pais de Ron foram condenados e o cara começou a coletar periodicamente pacotes para eles e levá-los para a prisão. Lizzie observava as coletas regulares em silêncio. Em resposta ao seu olhar de reprovação, Ron apenas suspirou pesadamente e disse: "Vamos lá. Não posso fazer isso de outra forma. Eles ainda são meus pais, e eu não tenho e não terei mais ninguém." A garota deu de ombros, mas todas as vezes ela obedientemente levava o rapaz ao centro de detenção para um encontro. O que você pode fazer, já que o amante dela tem um coração tão bom? Hoje era um dia especial. Por quase 3 meses, Ron estava preparando sua própria exposição de fotos na galeria. Ele estava muito ansioso porque alguns dos trabalhos nem sequer tinham sido vistos por Lizzie. Ele não sabia que tipo de impressão elas causariam no público. E será que alguém viria? Afinal, uma coisa são os fãs na internet,
e a outra é a comunicação pessoal, olho no olho. E se ele imaginasse que outra pessoa compartilha sua visão do mundo? Lizzie, é claro, o apoia e o admira de todas as formas possíveis, mas será que a opinião de uma garota amorosa pode ser considerada objetiva? À medida que o dia da abertura da exposição se aproximava, as dúvidas de Ron aumentavam cada vez mais. Hoje, até ele ficou acordado a maior parte da noite. Quando ele saiu para o trabalho, Lizzie o beijou com ternura, prometeu não se atrasar e disse para ele não se preocupar muito. Eles tinham feito tudo o que podiam. Tinham feito a obra de arte, pendurado, notificado o público. Agora eles deveriam apenas relaxar e ver o que acontecia. Ron tentou seguir o conselho dela, mas não estava funcionando. Na hora marcada, um táxi veio buscá-lo e levá-lo à galeria. O motorista olhou para o garoto durante todo o trajeto e, finalmente, não aguentou mais e perguntou: "Diga, você é aquele que aparece nos pôsteres por toda a cidade? Um fotógrafo famoso?" Ron ficou constrangido, sem saber se seria repreendido pelo anúncio intrusivo ou elogiado. "Não sei se sou famoso, mas sim, sou eu." Para sua surpresa, o motorista do táxi ficou até feliz. "Maravilhoso. Minha filha começou a fotografar graças a você. Ela costumava ficar no quarto só com o celular, mas depois que o encontrou, não consegue mais dirigir para casa. Ela diz que quer ser tão legal quanto o senhor. Ontem, ela passou 1h30 caçando uma aranha com uma câmera no parque perto de sua casa para tirar uma bela foto. A propósito, eu estava indo para sua exposição. A empolgação foi embora como uma mão. Meu rosto se transformou em um sorriso, e minha alma se tornou calma e boa. Se ele salvou, pelo menos uma mente jovem, da estúpida contemplação de conteúdo obsessivo criado artificialmente e a ensinou a apreciar o que é real e vivo, você pode considerar sua missão um sucesso. Mas ele não esperava esse sucesso. As pessoas se reuniram em grande número. Até mesmo a televisão veio cobrir o importante evento cultural. Convidados conhecidos e desconhecidos se aproximaram, parabenizaram e apertaram a mão do mestre. Lizzie, em um longo vestido vermelho brilhante, estava excepcionalmente bem. O orgulho por seu amado a dominou. Afinal de contas, ele havia se encontrado nesta vida. Em cada pessoa há um certo potencial e habilidades que ficam adormecidos até o momento. Somente aqueles que não têm medo de revelá-los ao mundo e de serem reconhecidos serão verdadeiramente felizes. Ron se aproximou da garota por trás e a envolveu em um abraço carinhoso. Aquele era o melhor dia de sua vida e somente uma coisa poderia torná-lo melhor. "Lizzie, case-se comigo. De novo." Ele sussurrou em seu ouvido, fazendo cócegas em seu hálito. A garota se virou para ele e se jogou alegremente em seu pescoço, sem esconder as lágrimas de felicidade. "Ron, obrigada por acreditar em mim. Esperei tanto tempo por isso. Eu amo você." O bebê feliz se aconchegou atrás do seio da menina e ficou quieto. Ela se recusou a pegar a caixa de transporte porque o filhote tremia de frio quando ela o pegou. Talvez ele estivesse apenas tremendo de medo de ser examinado e imediatamente devolvido à cela do abrigo. Seu corpo trêmulo e frágil se agarrou à menina, com os olhos suplicando em lágrimas. Ela apertou o bebê e sussurrou para ele: "Vamos sair daqui em 1 minuto. Seja paciente, meu bom homem." Ron estava deitado na cama como sempre, olhando para o quadro na parede. Ela retratava uma rua estreita de paralelepípedos na parte antiga de alguma cidade litorânea, e já havia lhe dado uma sensação agradável. Ele imaginava que estava caminhando por ela, que faltavam apenas mais alguns passos para descer a rua coberta de vinhas e que, ao virar a esquina, ele se depararia com o poder majestoso do mar azul brilhante e sem limites.
Agora, a imagem parecia uma zombaria. Não havia nenhum lugar para onde ele pudesse ir ou ir agora. Ele teria que pedir a alguém que o tirasse, melhor apenas paredes brancas e sem características. Para ser justo, Lizzie chegou e, com um olhar misterioso, segurando algo atrás das costas, disse: "Tenho um presente para você." Ron a observou com indiferença enquanto ela tirava algo de dentro de seu cardigã de malha. Que presentes? Ele não precisaria de nada em sua vida, mas o que ela de repente lhe apresentou, com as mãos bem na altura do rosto dele, um globo ocular vivo de emoção, o atingiu em cheio. Quando criança, sua mãe não permitia que ele tivesse cachorros, apesar de ele ter pedido a ela sem parar. Ela gritava que eles só deixavam a casa suja e mal cheirosa. No começo, Ron ficou chateado, mas depois superou o problema e ficou observando os cachorros na rua com inveja. Portanto, a surpresa foi um sucesso. Ele olhou para os olhos do cachorrinho e viu seu reflexo ali. O pequeno gemia alegremente, se contorcia, cutucava o nariz molhado e lambia o rosto de seu novo dono. Ron quase engasgou com a súbita onda de afeto. Uma onda de afeto o invadiu. Ele puxou o bebê para si e o apertou contra o peito e o pescoço, cobrindo os olhos de felicidade. Lizzie riu e chorou ao mesmo tempo diante de uma cena tão tocante de familiaridade. De repente, ela se deu conta. Ele está muito doente. Ele sofreu na rua. Fui ao veterinário no caminho e depois comprei um remédio na farmácia. O bebê, como se quisesse comprovar suas palavras, cambaleou desconfortavelmente pela cama sobre pernas tortas e nodosas. Meu Deus, igualzinho a mim, pensou Ron, sentindo pena do bebê. De repente, ele sentiu uma incrível explosão de energia. Ele estava pronto para pular e começar a tratar seu amigo. Mas o milagre não aconteceu. A parte inferior de seu corpo não queria responder aos apelos da razão. Quando se deu conta da situação, ele se recostou no travesseiro em desespero. "Isso é uma zombaria?" perguntou ele à moça com dor na voz. "Não, de jeito nenhum. Eu apenas gostava dele. O médico disse que vai exigir um pouco de esforço, mas pode ser curado." Ela olhou seriamente para os olhos tristes de seu amado e perguntou, quase em um sussurro: "Ou devo aceitá-lo de volta?" Ron se animou. Não. Ele não deixaria que ela mandasse seu novo amigo para o tormento e a destruição eternos. Como se sentisse seus pensamentos, o bebê deu um grito e lambeu sua mão. Wendy estava certa. E quem poderia resistir ao pequenino, que superou sua própria dor e, puxando as pernas para trás, correu em direção ao seu mestre com um rosto feliz. Agora Ron se sentia responsável pelo destino do animal doente, que havia sofrido com a fome e o frio, mas não havia perdido a fé nas pessoas. Ele passou horas fazendo vários exercícios e, a partir de então, passou a aceitar com gratidão a ajuda de Lizzie. O pequeno Finnick, nome dado ao cão por causa de seus brilhantes olhos castanhos, nunca saiu do lado do homem. Os músculos do menino ficavam mais fortes a cada dia e logo ele conseguia subir no carrinho de bebê sozinho. O carrinho não parecia mais uma masmorra para ele. Agora ele sabia claramente que era apenas um ajudante diário em suas muitas atividades, para as quais ele subitamente encontrou força e desejo. Lentamente, a condução nervosa em seus membros inferiores voltou. O filhote de cachorro engordado e bem tratado também estava gradualmente se erguendo nas patas traseiras. Sua pelagem estava lustrosa e brilhante, e seus olhos, apaixonados pelas pessoas e pelo mundo, brilhavam de alegria. Anteriormente, as manhãs de Lizzie começavam com a habitual recusa do pobre Ron em comer e uma xícara de café amargo sozinho na cozinha. Agora, o inquieto Finnick, com os primeiros raios de sol, considerava seu dever acordar e fazer com que toda a casa se levantasse, para que eles também
se alegrassem com o feliz começo do dia. E o que mais pode ser um dia se há uma casa, comida e se você é amado por todos?